Oi, eu por aqui de novo, sou Elis, esse é o canal Diário Mulher 21. Vídeo hoje dentro do meu precioso carro, o meu batonzinho, porque ele é vermelho, meu Cliozinho. E eu tô muito feliz. Estou dirigindo, perdi o medo finalmente. E eu percebi que eu tinha lidado com os meus medos há 3 dias, quando o meu companheiro travou a coluna, trabalhando, tá frio, olha só o look que eu tô hoje, quentinho, confortável. E como tá frio e a gente não tem feito muita atividade física, o corpo responde de maneira proporcional à falta de cuidados, né, de alongamento. E aí ele foi abaixar e travou a coluna. E aí o que aconteceu? Tive que buscar um indivíduo no seu trabalho para vir para casa. Então peguei um Uber, fui até lá e esse batonzinho aqui, ele nos trouxe de volta comigo dirigindo. E eu vim de Brasília, eu moro numa cidade que faz divisa com Brasília, com o Distrito Federal. E aí vim, claro que ele estava me dando um apoio do lado, porém, assim que eu tinha tirado carteira, isso não era suficiente para eu ficar tranquila. Pelo contrário, às vezes ele do meu lado fazia era me deixar mais desesperada. Não que ele fosse ruim, me deixasse tensa, pela própria situação, pelos meus próprios traumas. Então, no começo, ter alguém do lado era complicado para mim. Me apavorava mais do que quando eu estava sozinha. Porque ter alguém dando informação, parece que o meu cérebro dava aquela bugada, sabe? E outra coisa era levar gente também. Eu fugia de levar passageiros, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande. E aí, quando eu fui tirar a carteira, o meu erro também foi não ter tido nenhuma noção antes de entrar na autoescola, porque aquelas 40 aulinhas, se eu não me engano, são 40 aulas, não é suficiente para te ensinar a dirigir bem. Então, você tem que ter alguma noção, né? E eu não tinha muita curiosidade sobre nada, achava que não, vou pegar vícios, como as pessoas costumam dizer. E aí eu não me aventurei a pensar sobre dirigir antes. Então gerou muitos traumas o processo. Eu reprovei uma vez, e aí na segunda vez eu fui fazendo uma reprogramação mental, me apegando com Deus e dizendo, se eu estiver preparada eu vou conseguir. E aí consegui adquirir uma autoconfiança e passei na segunda tentativa. E aí, por que eu tô falando esse vídeo aqui? Tô falando nesse vídeo de dirigir. Porque eu superei, eu enfrentei, eu tive que enfrentar os meus medos para poder superar. E a alegria que eu senti, eu costumo falar muito nesse canal sobre as pequenas alegrias do dia a dia, que acabam fazendo a nossa vida valer a pena. E essa foi uma. Eu percebi que depois de 3 anos, eu consegui finalmente dirigir com segurança e de um estado para outro. Lógico que é pertinho, mas enfim, foi para outra cidade. Que eu costumava dirigir na minha cidade, uma cidade próxima, que é a cidade onde eu morei, que fica em Lusiânia. Eu ia para Lusiânia, mas assim mesmo não chegava a ser no centro, porque lá o povo é meio doido. O povo querem competir, parece que eles estão na pista de competição. Muito rápido e tiram aqueles finos em você, sabe? Eu ainda não me aventurei de ir para o centro de Lusiânia, mas para o distrito que fica dentro da cidade, Guia Grande também, eu costumo ir. Inclusive estou vindo de lá agora e foi tranquilo. Me sinto muito feliz, eu estou muito contente. E por que eu estou falando dessa minha experiência aqui? Para te lembrar de você enfrentar as suas dificuldades. Vai lá e mete os peitos e enfrenta esse trem aí que te incomoda. Porque se a gente não bater de frente e falar, vou lidar com você, medo, a gente não supera. Claro que não é tão simples assim. Se fosse simples, a gente fazia, né? Faria assim com muita facilidade. Não é simples, mas é possível. A gente precisa se agarrar ao que é possível, mesmo que seja difícil. Porque essas coisas, essas conquistas, elas fazem com que a nossa vida vala a pena. Olha a alegria que eu estou. E sabe, é libertação, é uma sensação de independência você poder dirigir. Hoje mesmo eu fui levar meu pai para fazer exames. E com segurança. Então, tem umas 3 vezes, assim, que eu comecei a dirigir com segurança. Das últimas 3 vezes que eu dirigi, que eu estou segura realmente.
percebendo o que estou fazendo. E a insegurança, ela até dispersa a nossa mente. Aí você acaba com medo, perde segundos que daria para você mudar de faixa ali, e aí você fica procrastinando e fica enrolando o trânsito, né? Então isso não é legal e já gera uma tensão muito maior. Então, é muito bom, gente, é muito bom a gente ter essas conquistas que não são nada pequenas, né? Que fazem a nossa vida funcionar melhor, a gente se sentir mais competente para viver mesmo, para poder correr atrás do que a gente quer e percebemos que nós somos capazes. Então, assim, o que você ainda não enfrentou na sua vida para superar? Claro que tem coisas que a gente precisa de um auxílio profissional, de um terapeuta, de um psicólogo, mas mesmo que você vá ao psicólogo, ele é alguém que vai te conduzir a enfrentar esses medos, te ajudar a perceber que você pode, que você é capaz de enfrentar esses medos e superar. Então, reflita, tome a decisão e, como diz aquela frase, se estiver com medo, vai com medo mesmo. E é o que eu penso assim, o que não mata fortalece, né? Então, de todas as experiências que a gente tenha, mesmo que as dolorosas, a gente sempre cresce, sempre tira aprendizado se a gente estiver disposto a olhar dessa forma as experiências. Então, vai lá, vai com tudo, meu amigo e minha amiga, e o que quer que seja que te impeça de prosseguir, não permita, vai devagarinho, vai com jeitinho para também não se violentar, né? Mas vai aos pouquinhos. Às vezes a gente arreda o pé um pouquinho, né? Dá um passo para trás, mas aí a gente pega impulso para ir para frente e conseguir superar as nossas dificuldades e se alegrar com todas as superações e conquistas. Então, fica aí o meu convite para você fazer isso também. E um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!